Eu ouvi a opinião do nosso convidado aqui de hoje, que é o Leonardo Massude, advogado e professor de Direito Penal da PUC. Doutor, obrigada pela participação do senhor aqui, pela entrevista. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos e espero que a gente possa aqui conversar um pouquinho sobre esse julgamento de hoje. Sim. Bom, vou pegar a deixa que o Bonin trouxe aqui, que a gente estava conversando, em relação à impressão que ele teve sobre o posicionamento, né, sobre a fala também bastante enfática do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, nesse momento de recebimento da denúncia, que o tom já é um tom condenatório, né, em relação a essas pessoas que estavam sendo aí citadas e que foram denunciadas pela PGR, e essa denúncia agora foi aceita e eles são réus. O senhor vê dessa forma? Como que o senhor viu? Bom, eu pude assistir uma grande parte do julgamento, eu tive que interromper em alguns momentos por força de compromissos profissionais, mas eu pude ver uma boa parte do voto do ministro Alexandre de Moraes e alguns dos votos que também foram proferidos. Nesse momento de recebimento da denúncia, é recomendado ao juiz que tenha muito comedimento no uso das palavras e na leitura das provas, para evitar justamente que se possa confundir um juízo, né, mais superficial e preambular com um juízo de certeza, né? Como não pude ter acesso a toda a fala do ministro Alexandre de Moraes, mas a uma parte, eu noto que o ministro Alexandre de Moraes se entusiasmou ali em alguns momentos na citação de elementos probatórios em relação a determinados juízos que podem ser interpretados como algum excesso, né? E como um adiantamento, talvez, de um convencimento muito precoce, porque naturalmente o leito do processo, né, a instrução do processo é que poderá dar mais segurança ao julgador sobre aquilo que aconteceu. Então, assim, nós temos visto ao longo da nossa vida profissional, em julgamentos dessa natureza, que os juízes sejam muito mais comedidos, né, na citação das provas, e o que eu pude perceber em alguma medida é que o ministro Alexandre de Moraes de fato foi bastante enfático, né, com a modulação da voz e ali a leitura de algumas passagens que se não chegam a comprometer por esse motivo a imparcialidade, mas mostram uma inclinação que não seria recomendável para esse momento. Robson Boninho, Doutor, nosso cronista aqui. Tá só apresentando. Boninho, vai lá, desculpa. valeu, foi mal. Doutor, é comum a gente acompanhar numa sessão como essa tanta gracinha, né? Teve muita piada ali, risada. A gente está discutindo uma questão séria, julgando um ex-presidente da República, ex-chefes militares, ex-ministros de governo. E aí a gente percebe ali, tipo, o ministro Flávio Dino, num determinado momento, fez uma provocação ao Jair Bolsonaro, né? Dizendo que tem gente que gosta mais de arma do que da própria companheira. O ex-presidente falou no passado que ele preferia dormir com a arma dele do que dormir com a companheira. Enfim, uma coisa muito teatral, né? Vamos assim dizer, a liturgia. O senhor acredita que a liturgia do julgamento hoje estava dentro do que é o esperado do Supremo? Olha, Bonin, especificamente em relação a essa passagem, eu não assisti, tá? Eu estava em trânsito, chegando aqui no escritório, mas eu digo a você o seguinte: claro, os julgadores, os ministros, são pessoas como nós e às vezes num momento de muita concentração, de muita tensão, ali pode haver, né, algum momento de descontração, não obstante a gravidade, né, desse julgamento, que seguramente é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Acho que outros colegas partilham dessa opinião, e é a minha também. Agora, claro, uma descontração é uma coisa, agora referir-se
a acusados ou trazer fala de acusados de maneira jocosa não me parece assim ser uma estratégia muito adequada para a solenidade. Normalmente podem surgir ali algumas brincadeiras e tal, mas como um momento de descontração, né? Não como um momento ali de modificar ou de provocar reações na plateia, em relação aos acusados, ou mesmo a outras partes que integram os polos da ação em questão. Mas eu não pude presenciar especificamente essa fala do ministro Dino. Doutor, bom, eu queria falar um pouquinho com o senhor dos próximos passos, né? Então, a denúncia foi aceita do ex-presidente e outros 7 aliados do ex-presidente, e a partir de agora, o que acontece? Bom, a gente entra agora na fase de instrução do processo, né? Então, as defesas apresentarão aí os elementos que elas pretendem explorar para o convencimento dos magistrados. A acusação também, no momento do oferecimento da denúncia, também já ofertou as provas que pretendia produzir, como testemunhas, documentos, perícias, e todos esses elementos devem ser produzidos dentro do processo perante os juízes da causa, para que lá na frente os juízes da causa que tomaram conhecimento desses elementos possam emitir um juízo de valor a respeito da proposta acusatória. Vale dizer, testemunhas que disseram coisas antes, eventualmente podem modificar ou podem ter ali explorado em mais profundidade aspectos que a acusação trouxe em determinados momentos, né? Então, essas testemunhas, o próprio delator, eles serão submetidos às reperguntas das defesas. As provas que foram produzidas podem ser questionadas sobre a forma como foram produzidas, a coleta, a cadeia de custódia, enfim, uma série de questões que podem comprometer ou não a proposta acusatória no momento do julgamento de mérito. Agora, doutor, tem uma discussão que me parece que vai ser muito longa nessa fase do processo, que é em que momento essa investigação ela ocorre, né? Porque a PGR narra fatos que são desde meados do governo do Jair Bolsonaro. Começou a tentativa de golpe em 2021 e, então, portanto, essa investigação se arrasta nesse período. O inquérito das fake news foi aberto em 2019 e foi usado para investigar Bolsonaro uma boa parte do tempo nesse processo que agora a gente viu que chegou no Supremo na forma de denúncia. O presidente da República deve ser julgado no plenário principal do Supremo. O ex-presidente ou pessoas que não têm foro privilegiado, aí há uma divisão entre os ministros sobre onde eles deveriam ser julgados. O senhor acredita que há algum caminho nessa fase agora para que o caso seja julgado no plenário principal do Supremo? Veja, eu não tenho dúvida de que um caso dessa magnitude, em se reconhecendo, né, a competência do Supremo Tribunal Federal como foi, que ele deveria ser julgado no plenário. Claro, houve aí uma modificação regimental, salvo engano, em meados de 2023, para que o Supremo passasse a julgar ações penais nas suas turmas. E aqui, independentemente da questão normativa, né, pensando em relação à competência originária do Supremo, porque o Supremo julga, por exemplo, recursos extraordinários de causas comuns que têm algum aspecto da Constituição questionado, né? Então, muito natural que essas causas sejam julgadas na turma. Mas as ações penais, para as autoridades, para as pessoas com prerrogativa de função, são ações que começam no Supremo Tribunal Federal e normalmente envolvem pessoas ligadas a outros poderes da República.
Então, um poder julgando um outro poder de forma originária, eu tenho para mim, independentemente da questão do tamanho da pauta, do número de ações penais, que elas deveriam ser, sim, julgadas no plenário, como foi a ação penal 470, como foram outras ações penais, e essa também da mesma maneira. E é importante salientar que o princípio do juiz natural, ele estabelece que para todo crime cometido deve haver um juiz certo, um juiz previamente determinado, né, que não possa ser modificado no curso, seja da investigação, seja no curso da ação penal, justamente para que se evite a escolha deste lugar ou desta turma, ou do plenário para a turma. De modo que essas modificações em relação à afetação do plenário podem dar aso a esse tipo de argumentação, ou seja, de que o juiz natural para aquela causa, no momento em que os crimes foram cometidos, e você, Bonin, lembrou muito bem, a denúncia narra fatos que aconteceram desde 21 até janeiro de 23, né? O ideal seria que, em relação a estes fatos, não houvesse modificação em relação ao órgão julgador, né? Então, esse debate, eu acho que ele praticamente fica sepultado por conta das preliminares e da exceção que foi julgada, mas, claro, ele pode ser trazido em algum momento novamente para debate e possivelmente as defesas, no momento das arguições finais, tragam de volta questionamentos nesse sentido. Doutor, queria falar um pouquinho, então, sobre a decisão em si, né, do ministro Alexandre de Moraes e dos outros 4 ministros. Foi uma decisão unânime para aceitar a denúncia. O ministro diz, inclusive, no início do seu voto, que há materialidade e indícios de autoria do crime, que, por isso, ele defendia a aceitação dessa denúncia. Diante desse aspecto, o senhor acha que a decisão em que todos os ministros concordaram com o voto do ministro relator, enfim, referendaram essa opinião do ministro, o senhor acha que, diante disso, a decisão foi correta, foi acertada? Veja, eu acho que essa decisão ela tem múltiplos aspectos, né? Como são os aspectos trazidos pelas defesas, ou seja, há toda sorte de preliminares que foram arguidas em relação à questão da imparcialidade do juízo, a questão de nulidades, a questão de procedimentos, e cada uma dessas questões deve ser examinada como foram, né, individualmente. Em relação à questão de mérito, aqui mérito preambular, né, porque ninguém deveria decidir mérito nesse momento de recebimento da denúncia, a lei determina que as acusações sejam processadas quando houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Então, é obrigação do Supremo Tribunal Federal fazer alguma incursão nos elementos colhidos na fase de investigação para dizer, olha, estão presentes, em princípio, a prova da materialidade da infração, porque sem isso não é possível começar o processo, e indícios suficientes de autoria. Esse exame o Supremo tem que fazer, e ele parece que fez, e aí o que poderia ser discutido é se houve ou não a percepção de algum excesso na linguagem, no voto, que pudesse antecipar o juízo de mérito, mas em relação à narrativa da denúncia, muito dificilmente, né, com aquilo que foi apresentado, os ministros poderiam chegar a alguma conclusão diferente do que perceber que a prova da materialidade da infração
e indícios suficientes da autoria. Então, não me parece inadequada a decisão do Supremo em relação ao recebimento da denúncia, especificamente no tocante à identificação da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O que não quer dizer, evidentemente, que esta prova da materialidade esteja relacionada a todos os acusados de maneira indistinta e que os indícios de autoria estejam presentes a cada um deles. O que eu quero dizer, na realidade, é o seguinte, que a denúncia conta com algumas centenas de páginas de descrição de fatos. Foi falado aqui 115, se não me engano, na defesa do Dr. José Luiz de Oliveira Lima, acho que 115 mil páginas e não sei quantos vídeos e horas e gigabytes de elementos probatórios. Para não haver recebimento da denúncia neste momento, seria preciso a demonstração inequívoca de que alguém estava fora da cena desse crime, ou de que, em relação ao crime pelo qual essa pessoa está sendo acusada, não tem elementos mínimos de materialidade para justificar o início de uma ação penal. Então, em relação ao recebimento, na parte, não das preliminares, que não é o que a gente está discutindo nesse momento e o que foi debatido hoje, mas na questão de fundo, não me parece inadequado para o Supremo Tribunal Federal, de um modo geral, e aqui não quero fazer incursão específica em relação a nenhum acusado, que pudesse haver o recebimento da denúncia. Era de se esperar, não só por conta de outras questões, mas do ponto de vista jurídico mesmo, que a denúncia fosse recebida. Agora, doutor, tem essa discussão sobre o fatiamento, né? A gente percebeu que lá no dia 18 de fevereiro, a PGR denunciou todo mundo junto. Assim como antes da PGR, a própria Polícia Federal tinha indiciado todo mundo de uma vez só. Chega nesse momento, o Supremo decide fatiar essa denúncia e colocar, né, obviamente, o núcleo mais importante ali, o que se entende como os líderes dessa trama golpista, num primeiro momento para ser julgado. Agora, como é que funciona daqui para frente? O julgamento desse bloco de 8 pessoas que integram aí, né, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já começa ou o Supremo vai deixar agora essa ação esperando que todas as outras pessoas que estão denunciadas também tenham o seu julgamento para saber se a denúncia será recebida também em relação a elas? Olha, Bonin, como isso é uma novidade, tá? O fatiamento não é uma novidade em si, né? Há várias ações penais, não só desses casos dos atos antidemocráticos, como muitas outras antes, de casos complexos, com dezenas ou centenas de réus, tivessem sido fatiadas para serem apreciadas em autos diferentes, né? Isso já ocorre há muito tempo. É uma medida que deve ser excepcional para a conveniência e o funcionamento do processo. Por que excepcional? Porque o ideal é que você evite decisões contraditórias, porque afinal você está tratando dos mesmos fatos. Agora, em relação a uma mesma denúncia, né, ter fatiado o recebimento, porque, se não me engano, são 34 réus, não é isso? Sim. Isso, para mim, é uma novidade, né? Não acho, não penso que seja adequado fazer esse fatiamento, porque, vejam, alguns réus tiveram as suas defesas ouvidas na turma nesse julgamento do recebimento da denúncia. Agora, praticamente, os julgamentos dos recebimentos das denúncias, da mesma denúncia em relação a outros réus, praticamente está realizado sem que possa ser escutado a defesa. As defesas serão escutadas, pode ter particularidades em relação àqueles réus que não havia em relação a esses, mas eu considero, sim, como inadequada essa metodologia de fatiar
o recebimento de uma mesma denúncia. Quero crer que o Supremo vai decidir, que ele vai decidir sobre o recebimento das outras denúncias para daí iniciar a instrução em relação a todo mundo. Mas, sinceramente, eu digo a vocês que eu não sei como é que o Supremo vai proceder. Doutor, teve um fato que chamou a atenção, que foi a utilização do ministro Alexandre de Moraes de um vídeo com imagens, né, do dia 8 de janeiro, da quebradeira, que ele utilizou para fundamentar a tese dele de que não foi um domingo no parque, de que houve violência, de que houve indício, de que houve materialidade da tentativa de golpe. Isso, obviamente, gerou uma reação. Até o Bonin trouxe aqui na coluna dele, está aqui até, se a gente puder mostrar, a home de Veja, defesas de denunciados se revoltam com o vídeo de Moraes, né, Bonin? Você acha que você teve acesso aí, falou com a defesa deles? O que eles alegam? Só para a gente entender, para eu passar a bola depois pro doutor. O argumento principal é que esse vídeo ele não está nos autos. Ele foi uma inovação que o ministro Moraes trouxe para o julgamento sem que as defesas tivessem acesso a esse material, e o entendimento é de que tudo que está sendo analisado no julgamento tinha que ter sido disponibilizado também para as defesas. E aí teve essa repercussão, o ministro Alexandre de Moraes ficou sabendo, no final do julgamento, ele inclusive se posicionou sobre isso. Vamos ouvir, a gente pegou esse trechinho do vídeo. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Não. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. E aí, doutor, já passo a bola para você. Pode usar ou não pode usar essas imagens na sua avaliação? Olha, veja só, em relação a fatos notórios, de fato, eles não precisam estar nos autos para servirem de argumentos. Entretanto, como nós estamos tratando aqui de eventos que estão conectados com o episódio do dia 8 de janeiro, e o episódio do dia 8 de janeiro, ele acontece em múltiplos lugares, com várias perspectivas diferentes, com câmeras diferentes, que trazem recortes ali e que podem dar margem a interpretações diferentes em relação à adesão ou não de pessoas sobre aquilo que aconteceu. Em princípio, a objeção da defesa parece fazer sentido, porque os vídeos são trazidos não como a divulgação de um fato notório, né? Porque se é tão notório assim, talvez nem precisasse da sua divulgação. Mas se esses eventos de 8 de janeiro estão conectados, como diz a denúncia, a um planejamento de golpe com determinadas características em relação aos quais os crimes de golpe e atentado ao Estado Democrático de Direito exigem como elementares a violência ou grave ameaça, e os vídeos trazem, a depender ali da filmagem, cenas que têm, de fato, violência, né? São episódios absolutamente lamentáveis, mas penso eu que se isso é trazido para o debate, para o recebimento da denúncia e depois futuramente para um juízo de condenação ou não dos réus, que isso deveria estar nos autos antes de ser apresentado ali como fundamento.
Doutor, foi nitidamente usado como uma forma de você provocar uma comoção nos magistrados que iriam votar na sequência. E pelo que eu entendi, até estou conversando com a fonte, falou assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes deu uma aula hoje para o Paulo Gonet como se faz uma denúncia, uma acusação, porque ele poderia ter pegado um vídeo, então, e colocado lá, olha só o que aconteceu. As pessoas estão esquecendo da gravidade e tudo mais, né? Mas foi o ministro, o próprio ministro, que deveria analisar a questão que puxou esse... Foi um mini documentário ali, né, das cenas de violência, como ele bem deixou claro ali, que ele queria mostrar que as pessoas tinham esquecido que o 8 de janeiro e que o bolsonarismo fez no fim do mandato do presidente Bolsonaro não foi trivial. Então, ele direcionou isso para o vídeo, para criar essa impressão. E se me permite... perdão. Não, por favor, tem um pequeno delay. Se me permite, até a questão, eventualmente as defesas podem até ir mais longe, no sentido de que se o Ministério Público Federal faz referência à imagem... A gente até tem as imagens, né? O doutor falando, só para ilustrar. Doutor, desculpa, pode falar. Se o Ministério Público Federal trouxesse as imagens que não estão nos autos, haveria um tipo de questionamento, né? A acusação está trazendo aqui como argumentos ou como fontes de prova elementos que não estão nos autos. Eu fico até me perguntando se essas imagens de fato não estão nos autos. Eu não conheço a inteireza dos elementos que estão nos autos. Acho até estranho que uma boa parte delas não esteja. Quero crer que estejam, porque, do contrário, a gente percebe, então, um caso que as defesas poderão questionar lá na frente, que é a iniciativa probatória do Poder Judiciário em trazer imagens que não estão nos autos para o convencimento de determinado juízo. E aí o juiz sai da posição, né, de equidistância, porque quem tem que fazer a acusação é o Ministério Público Federal, para trazer elementos novos. Então, o que seria ainda mais questionável, eu imagino que as defesas talvez explorem isso em algum momento depois. Bom, pois é. Agora, um outro fato também que chamou a atenção, que inclusive foi até citado por o ministro Flávio Dino, enfim, acho que por outros ministros também, foi que as defesas, elas não chegaram a negar ali os fatos, né, de que não houve a tentativa, mas sim tentaram desfazer ou descolar a imagem de que os seus devidos clientes não tiveram nenhum tipo de participação, de que não há prova de participação naqueles atos. Veja, a construção da defesa, ela e ela deve ser, né, como um terno sob medida, né? Na medida em que os elementos dos autos fornecem ou não fornecem mais elementos em relação à participação do seu cliente, né, entre outras coisas, você pode questionar, como será questionado lá na frente, essa questão de atos preparatórios versus início de execução, ou simplesmente de dizer, veja, o meu cliente não aderiu em nenhum momento. Eu escutei isso ontem, né, na sustentação de um dos colegas da tribuna, dizendo que não havia nenhum elemento, ao contrário, os elementos que ele trazia, pelo menos, indicariam que o cliente dele teria se oposto ao projeto de golpe de Estado, né? Então, para cada um dos acusados aqui, haverá um tipo de abordagem, alguns tentando sair da cena, outros que não conseguem sair da cena, questionando talvez a forma como a prova foi produzida, ou ainda a questão estritamente jurídica da tipicidade ou não do crime de tentativa, e outros questionamentos que poderão ser feitos, mas aí caberá, obviamente, a cada um dos advogados e das equipes de advogados de cada um dos acusados explorarem esses elementos. Acho que o Boninho caiu. Não sei se vocês estão escutando, mas Sim.
ter uma trovoada aqui, vai cair o mundo em Brasília hoje. Tá para chover muito forte aqui perto de onde eu estou. Doutor, eu queria ver se o senhor se arriscaria, né, a fazer uma análise aí da condição de cada um dos ministros que estão ali julgando, né? A defesa levou bem que o ministro Alexandre de Moraes ele faz o papel de delegado, de acusador, de julgador, de vítima, enfim, vive martelando isso. O ministro Flávio Dino já outro dia chamou o Bolsonaro de demônio, quando ele ainda era um político, né? O Cristiano Zanin foi advogado do Lula, né? Teve um papel ali também no outro lado do espectro político. Como é que o senhor avalia que se dá a condição desses magistrados para analisar esse processo? O senhor se arrisca a falar dessa questão também, sobre a questão do impedimento, né? Sim, eu me arrisco. Veja, eu tenho muita dificuldade de enxergar a imparcialidade de um juiz, porque, veja, aqui eu faço a seguinte ressalva. Do meu ponto de vista, não como advogado também, mas como cidadão, acho que o ministro Alexandre de Moraes teve um papel fundamental na presidência do Tribunal Superior Eleitoral para conduzir o país e manter o país na normalidade democrática do processo eleitoral. Foi muito firme, muito necessário. Entretanto, o que a gente viu aqui, e que foi amplamente divulgado, é que parte do golpe passaria por atentar contra a vida do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Eu não consigo enxergar um exemplo mais eloquente de afastamento por perda da imparcialidade de quem olha nos autos algo em relação ao qual poderia ser vítima fatal, perder a vida e continuar com serenidade a julgar um processo. E aqui eu pontuo que os defensores da permanência do ministro Alexandre de Moraes, no caso, dizem não é possível a parte ou o advogado criarem o motivo do impedimento para afastar o juiz. E não é disso que se trata aqui, porque, na verdade, a narrativa da denúncia, e aqui eu tomo emprestado, a narrativa da denúncia, não mais, é a de que o golpe passaria por isso. Então não estou criando aqui uma animosidade com o ministro Alexandre de Moraes, porque futuramente não quero vê-lo me julgando por crime de golpe de Estado. É diferente de você ter uma ação e cria uma animosidade com o juiz com o intuito de afastá-lo depois desse julgamento. Isso não pode acontecer, né? É um expediente que não torna o juiz impedido para julgar. Aqui não. Aqui o ministro Alexandre de Moraes seria vítima desse plano. Então, eu não vejo como sustentar a imparcialidade. Alguns dirão, mas todo o Supremo foi atacado pelos atos antidemocráticos. O Supremo, sim, como instituição, né? De alguma maneira, todos os ministros acabam se sentindo também atacados, mas é uma situação muito diferente de quem tem contra si um plano descrito para matá-lo, né? Então, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, vejo assim uma causa de impedimento que foi julgada já, indeferida, e há, ao meu ver, uma outra questão. O Supremo já tinha posição em relação a isso e manteve essa mesma posição de dizer que não há como se aplicar o princípio acusatório, que implica na criação do juiz de garantias, que impede o juiz que tomou parte na colheita da prova na fase investigatória de tomar parte do julgamento. Ora, o juiz de garantias ele serve justamente para manter o juiz que teve muito contato com a produção e muitas vezes contribuiu para a produção probatória, de evitar que esse juiz venha analisar o mérito, porque, de certa maneira, ele está comprometido com aquilo que ele mesmo ajudou a construir. Essa é a ideia, a grossíssimo modo, do juiz de garantias. E o Supremo já
há tempos, isso não houve nenhuma inovação, de que nas causas originárias, nas ações penais originárias, por foro por prerrogativa de função, não haveria o afastamento do juiz que tomou parte na fase investigatória. Então, aqui o Supremo mantém a coerência, mas também não me convence em relação, apesar de ser coerente, eu tenho para mim que o juiz de garantias ele vale em qualquer foro. Se o juiz tomou parte da fase investigatória, ele não deveria tomar parte no julgamento. E aqui a gente poderia citar o exemplo do Tribunal Penal Internacional, que você tem juízes que tomam parte da investigação que não tomarão parte do julgamento final, né? E ali é um tribunal único, tem câmaras recursais, é uma construção um pouco diferente, mas esse também seria um outro motivo. Em relação ao ministro Flávio Dino, quer dizer, se você já teve uma animosidade com o réu anteriormente, não seria recomendável você julgar um processo. E acrescento aqui ainda uma outra perspectiva, que é se os atos golpistas se iniciaram em 2021 e terminaram em 2023, o ministro Flávio Dino já era ministro do governo. Então, o ataque também se fez sobre ele enquanto membro do governo, de maneira que seria também por esse motivo recomendável não tê-lo no julgamento. Em relação ao ministro Zanin, eu não vejo causa de impedimento, pelo menos em princípio, não vejo causa de impedimento ou de suspeição, porque o só fato dele ter sido advogado do presidente Lula não quer dizer que ele será, depois de assumir a cadeira de ministro, um juiz parcial, apenas porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi e continua sendo adversário político do atual presidente da República, né? E aí, é claro, é um exame de consciência de cada ministro, e em relação a ele, eu não vejo razão para esse impedimento. Agora, doutor, se o senhor tivesse na... Última curiosidade só, Marcelo. Se o senhor tivesse nessa próxima leva, né, de denunciados que vão ser julgados, como é que o senhor faria agora para organizar a defesa, para pedir, né, que a delação do Mauro Cid seja anulada, enfim, focar de novo nesses pontos cruciais da denúncia da PGR? Ainda há espaço para isso ou a partir de agora as defesas vão ter que inovar também, porque esse assunto já foi enfrentado? Veja, Bonin, aqui a gente entra numa questão um tanto quanto delicada do ponto de vista ético-profissional, né? Eu aqui vim convidado para comentar o julgamento, comentar o que eu já vi. Tenho certeza que há colegas muito competentes aí para dar conta daquilo que é possível fazer nesse momento. Agora, entendo sua pergunta, de fato, houve um estreitamento tremendo aqui do caminho das defesas para as próximas sustentações, em razão desse fatiamento interno da mesma denúncia e daquilo que foi dito no julgamento que ocorreu ontem e hoje. Bom, queria agradecer demais ao Leonardo Massude, que é advogado e professor de Direito Penal da PUC São Paulo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Não por isso, eu que agradeço, Marcela e Bonin. Boa tarde para vocês. Bonin, inclusive, Radar deu agora um post